Você paga plano de saúde todo mês aqui nos Estados Unidos. Eu sei, esse gasto dói no bolso. Mas se eu te dissesse que se você trabalha por conta própria, você pode deduzir 100% desse valor. 100%, não 50%, não 70%. Eu falei 100%. Não só o seu plano, mas o plano de saúde da sua família também. Eu vou te contar hoje tudo isso, mas fica até o final, porque tem um detalhe sobre o tipo de empresa que a maioria das pessoas ignora. Oi, eu sou a Renata e hoje a gente vai falar de uma das deduções mais poderosas para quem é self-employed nos Estados Unidos. Eu vou te explicar como que ela funciona, qual tipo de empresa ela brilha de verdade e o que você precisa perguntar para o seu contador, dependendo da sua situação. Mas antes de continuar, me conta nos comentários, você já conhecia essa dedução? Sim ou não? Eu estou curiosa para saber quantos brasileiros estão deixando esse dinheiro na mesa. Bora para o que interessa. Essa dedução se chama Self-Employed Health Insurance Deduction. Em português é dedução de seguro-saúde para autônomos. E ela funciona assim. Se você tem uma empresa, trabalha por conta própria e paga o plano de saúde do seu próprio bolso, o governo americano permite que você desconte esse valor antes de calcular o seu imposto de renda. Não é uma dedução comum, porque assim, a maioria das deduções funciona depois do cálculo. Essa dedução entra antes. É como se o IRS dissesse assim, esse dinheiro que você gastou com a saúde, eu não vou cobrar imposto sobre isso. Mas tem dois limites que você precisa saber. E aqui vamos para o limite número 1. Se você compra o plano no Marketplace, tipo Oscar, Blue Cross, Ambera, e você recebe subsídio do governo, você deduz só o que você pagou do próprio bolso, não a parte que o governo pagou por você. Limite número 2. Você não pode deduzir mais do que o lucro do seu negócio no ano inteiro. Então, se o seu negócio teve prejuízo, essa dedução não vai funcionar. A regra completa está no link na descrição. É a instrução oficial do IRS para quem quiser consultar com o seu CPA. Mostra para ele. Agora, o que exatamente pode ser deduzido? Aqui entra plano de saúde médico, plano odontológico, plano de visão. E não é só o seu plano. Você pode incluir o seu cônjuge, seus dependentes e filhos de até 26 anos. Agora, uma exceção muito importante. Se o seu cônjuge tem emprego com plano de saúde corporativo, você poderia estar usando esse plano, o IRS pode negar a dedução porque entende que você já teria uma cobertura subsidiada e não usou. Se essa é a sua situação, confirma com o seu CPA, com o seu contador, antes de você declarar o imposto. Agora vem a parte que confunde muita gente e onde muita gente perde dinheiro. Essa dedução existe para qualquer self-employed, mas tem que ser do jeito certo. E é quando você economiza de verdade. Isso depende do tipo de empresa que você tem. Por exemplo, se você é sole proprietorship ou LLC de membro único, esse é o caso mais simples, é onde o benefício é máximo. Para o IRS, você e sua empresa são a mesma coisa. Você paga o plano de saúde do seu bolso e já tem direito à dedução, sem burocracia. Vamos embora ver com números isso. Ó. A Ana é self-employed em Orlando. Ela compra o plano dela e da família dela no Marketplace e custa $800 por mês. Aí o governo subsidia $500. Ela paga $300 do próprio bolso. Então, no ano, são $3.600. Sem essa dedução, o IRS cobra imposto em cima desses $3.600. Com a dedução, esse valor sai da base antes do cálculo do imposto. Então, na faixa de 22%, são quase $800 que ficam no bolso da Ana, todo ano, só por registrar o que ela já pagou. E se ela paga o plano inteiro sem subsídio, são $700 por mês. E aí a economia pode passar de $1.800 por ano. E aí, você sabe qual tipo de empresa você tem? Comenta aqui embaixo. Agora vamos para o segundo tipo de empresa. É uma LLC com 2 ou mais sócios. Aqui começa a ficar um pouquinho mais burocrático. E esse eu sei bem porque esse é o meu caso. Eu e meu esposo temos uma LLC de 50% cada um. E sabe o que eu descobri depois de anos? Nenhum contador que a gente teve nunca deduziu o nosso plano de saúde. Nunca. Na LLC com mais de um sócio, o IRS trata a empresa e cada sócio como entidades separadas. Isso significa que você não pode simplesmente pagar do seu bolso. O pagamento precisa passar pela conta de empresa e aparecer de forma correta no formulário K1, que é o documento anual que a LLC emite para cada sócio. Se isso não foi configurado assim, a dedução não vai existir. E não é culpa sua,
É uma exigência técnica que muitos contadores pulam. Então, o que você vai perguntar para o seu CPA? Meu plano de saúde está sendo deduzido e ele está aparecendo de forma correta no K1? Agora vamos para o terceiro tipo de empresa, a S-Corp ou LLC com eleição S-Corp. Aqui, gente, é a mesma lógica, mas a exigência é um pouquinho diferente. Na S-Corp, você é oficialmente funcionário da sua própria empresa e você recebe o W2. Então, para usar essa dedução, o valor do plano precisa ser pago pela empresa e aparecer no seu W2, como se fosse parte do seu salário. E só depois disso você consegue deduzir na declaração pessoal. E aí o benefício aqui pode ser um pouquinho maior do que na LLC com sócios, porque a estrutura do W2 pode gerar uma economia adicional no imposto self-employed. Mas aí os detalhes dependem da sua situação específica. E então o que você pergunta para o seu CPA? Você vai perguntar para ele assim: o prêmio do meu plano de saúde está sendo incluído corretamente no meu W2? Mas agora vamos falar dos erros mais comuns. Erro 1. Achar que a dedução é só para o titular do plano. O cônjuge, dependentes e filhos de até 26 anos também entram. Erro 2. Não verificar a regra do seu cônjuge com plano corporativo. Isso pode invalidar a dedução inteirinha. Erro 3. Ter LLC com sócios S-Corp ou LLC com eleição S-Corp e nunca ter perguntado para o seu CPA se essa dedução estava sendo usada de forma correta. Muitos contadores simplesmente não fazem isso se você não perguntar. Foi o meu caso. Erro número 4. Não guardar os comprovantes durante o ano. Os extratos mensais do seu plano, você tem que guardar tudo. Em caso de auditoria, você precisa provar cada centavo que você gastou. E se você quiser ver a regra completa do IRS, o link está na descrição. É o formulário 7206, ou Form 7206, que é onde essa dedução é calculada. Agora eu vou resumir tudo em 3 pontos. Rapidinho, bate bola. Número 1. Se você é sole proprietor ou LLC de membro único, você paga o plano de saúde do bolso e deduz 100% de tudo. É o cenário mais simples e o maior benefício. 2. Se você tem LLC com sócios, S-Corp ou LLC com eleição S-Corp, essa dedução existe, mas precisa de uma configuração específica. Pergunta para o seu CPA hoje, não em janeiro, quando já é tarde. 3. Em qualquer caso, guarda os comprovantes. Confirma a regra do seu cônjuge e não assume que o seu contador já está fazendo isso. Me conta aqui nos comentários. Você já usava essa dedução? Ou descobriu aqui que estava deixando dinheiro na mesa? Seu comentário ajuda outros brasileiros a encontrar esse vídeo. E se essa informação for útil para você, compartilha com aquele amigo que tem empresa aqui nos Estados Unidos e nunca ouviu falar disso. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau.